E eu sei que na hora da gente comprar um notebook acaba sendo muito complicado a gente tomar uma decisão de fato, justamente pela variedade de versões que tem. E principalmente pensando também na questão de custo-benefício, o que vai entregar a melhor performance ali no melhor custo possível. Então nesse vídeo eu quero trazer aqui alguns modelos de notebook que estão sendo indicados agora no ano de 2025 e que vão fazer toda a diferença aí no seu uso diário, no seu investimento, no seu bolso de uma forma geral. E como de costume aqui, os links oficiais dos produtos vão estar aqui na descrição. Então se você quiser saber mais, ver mais informações sobre cada um dos notebooks, clica nos links aqui abaixo, beleza? Então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo aqui. E eu quero começar falando logo sobre o Lenovo V14, que é um notebook aí ótimo pensando em linha de entrada. E o custo nesse benefício aqui no dia de hoje vai estar algo em torno de 2.000, 2.100 aí. Isso, alguns anos atrás, era um notebook top, mas hoje em dia a gente sabe que a média de R$ 2.000 aí a gente já tá tendo um notebook mais de linha de entrada, um notebook mais pro dia a dia mesmo, e não um notebook pensando em performance alta para atividades pesadas, como jogos do ano, atividades pesadas de edição de vídeo e coisas nesse sentido. Aqui é mais para você que quer estudar, para você que tem uma atividade de escritório pensando em usar pacote Office e coisas nesse sentido, aqui vai te servir muito bem. Inclusive, se você é um tipo de pessoa que gosta de usar notebook, computadores no geral, de uma forma mais moderada. Você gosta de ver entretenimento, pensando em filme, série, YouTube, coisas nesse sentido, você faz coisas básicas do dia a dia. Então aqui vai te servir muito bem, inclusive também se você é estudante aí de programação ou de tecnologia de uma forma geral e não precisa também de uma performance muito alta no seu estudo, cara, vai te servir também muito bem. Aqui já entrando no detalhe é o que? Esses notebooks, se você estuda web, cara, vai te servir muito bem. Se você estuda, pensando em programação aqui, tá? Se você estuda o lado de web aí, HTML, CSS, JavaScript, PHP, React, essas linguagens de programação que é mais voltadas para a web, cara, vai te servir muito bem. Mas se você for precisar aí de um estudo pensando em Android, que você vai precisar instalar um Android Studio ou alguma ferramenta mais pesada, cara, possivelmente aqui não vai ser indicado para você, beleza? Então entrando um pouquinho mais em detalhes aqui sobre a questão de funcionalidades, características e funções gerais do notebook aí. Esse notebook tem uma tela de 14 polegadas com uma taxa de atualização de 60 Hz. E além disso, ela também tem uma qualidade aí de Full HD, então se você é um tipo de pessoa que quer assistir filme, série, ver vídeo, cara, vai funcionar perfeitamente para você. Não é uma qualidade de televisão 4K, por exemplo, não tem a mesma performance, mas para um uso diário, cara, aqui tá perfeito. É a mesma coisa de você usar um ótimo celular para assistir também os seus entretenimentos. Cara, a qualidade vai ser basicamente a mesma, obviamente, só que você vai ter uma tela muito maior para se divertir mais, obviamente, né? E aí falando um pouquinho mais aqui sobre a parte de armazenamento, esse notebook ele conta com 256 GB em SSD NVMe, que atualmente é a melhor versão que você tem aí de armazenamento. É um tipo como se fosse um pendrive, você pluga ali e automaticamente ele traz todos os registros que você tem dentro do pendrive. É mais ou menos a mesma coisa, e eu falo isso porque esse tipo de armazenamento vai ser muito importante pensando na performance do seu notebook. Então a partir do momento que você liga, por exemplo, cara, ele não vai ser aquele tipo de notebook que vai levar, sei lá, 5 minutos para ligar. Cara, no máximo, uns 30, 40 segundos ali, ele já vai estar ligado e pronto para poder ser utilizado aí. Cara, você abrir todas as ferramentas que você precisa no seu dia a dia, ele já vai estar funcionando perfeitamente. Isso daqui é o que faz, basicamente, você ter uma ótima performance de notebook. Inclusive, pensando em desktop, se você é o tipo de pessoa que gosta bastante desse tipo de área, desktop, cara, houve uma época ali que você só tinha um HD, que é o HD padrão de computador. E aí, pensando em performance, cara, literalmente todo mundo passou a fazer um upgrade nos computadores, somente atualizando aí o armazenamento, tirando o HD padrão, que é o que existia até então na época, e colocou esse outro tipo de armazenamento aqui. Cara, fez toda a diferença. A performance do computador, assim, literalmente parecia que era um computador novo do ano, e faz total diferença aqui, e isso é muito importante de ser dito. E falando um pouquinho agora sobre a parte de memória RAM, esse notebook aqui ele conta com uma memória RAM de 8 GB DDR5, então é uma memória aí bem atual que, cara, literalmente você vai conseguir durar com esse notebook por muito tempo mesmo. E nesse caso aqui, se você também quiser fazer um upgrade, melhorar um pouquinho mais essa memória RAM, você também consegue colocar um pente a mais aí de espaço extra. Inclusive, eu vou deixar linkado
linkado aqui embaixo na descrição também o pente exato para você conseguir fazer um overclock. Overclock basicamente é você fazer um upgrade na velocidade do seu computador quando você tem duas memórias RAMs exatamente com a mesma quantidade de memória e a mesma frequência. E nesse caso aqui a frequência da memória RAM desse notebook é de 5.500 MHz. Então aqui eu vou já deixar linkado para você não precisar buscar. Se você obviamente quiser já economizar e fazer já um upgrade, ter um notebook com a performance melhor, que obviamente vai durar muito mais tempo para você, cara, aqui vai ser perfeito, tá? Vai ser muito perfeito mesmo. E aí já entrando um pouquinho aqui na parte do processador, que é o ponto mais importante do notebook. Esse notebook aqui, ele tem a versão AMD, ele não é Intel. Cara, nesse caso aqui, ele tem o Ryzen 3 de 7ª geração aí. Mais especificamente é o 7321. Nesse caso aqui a gente tem 4 núcleos de até 8 threads e 4 MB de cache. Basicamente aqui falando de uma forma geral, você tem uma performance que é muito boa, tá? Eu não vou detalhar aqui muito dessas especificações, porque senão a gente começa a complicar um pouquinho mais e a ideia aqui é simplificar o máximo possível para você entender. Mas resumidamente aqui, que você tem um processador que ele vai te servir muito bem e vai durar bastante tempo na sua mão. Se você conhece um pouquinho bem básico aí de processadores, cara, resumidamente aqui esse de 7ª geração é o equivalente aí o 12ª talvez do i3, talvez aí um 7ª geração também do i5, que são as linhas intermediárias talvez de entrada também da Intel. Então aqui a gente tem uma compatibilidade muito grande em termos de concorrência, tá? Resumo do resumo, cara, aqui você tem um ótimo notebook pensando em custo-benefício. De novo, você não vai conseguir jogar jogos pesados, talvez se você é o tipo de pessoa que gosta de jogar aí algumas coisas mais leves, você consegue jogar um LoL, você consegue jogar um Albion também. São jogos menos pesados que você consegue ter uma boa performance, mas não vai rodar, sei lá, jogo do ano, tá? Isso daqui obviamente já precisa com certeza ser dito. E atividades pesadas, como eu já disse, de programação, de edição de vídeo, também não vai rolar para você, tá? E você vai precisar de um notebook melhor. E o segundo notebook aqui da lista vai ser o IdeaPad 1i. E nesse caso aqui ele tem uma performance um pouquinho menor do que o Lenovo V14, que foi o que eu acabei de trazer aqui, mas eu coloquei ele na segunda posição, obviamente, pensando no custo-benefício, que também vai ser uma parada que vai pegar na hora da decisão de compra, que eu sei. E aqui a ideia desse vídeo justamente é trazer notebooks baratos e que tenham um ótimo custo-benefício. É assim como eu já falei, né? Falando um pouquinho aqui sobre esse notebook, ele tem uma tela de 15.6 polegadas, com uma frequência de 60 Hz também. Então, basicamente, a tela entre esses dois notebooks são parecidas, vão ter a mesma performance. Então você já tem um ponto positivo para esse notebook aqui. Mas pensando em tela ainda, um ponto negativo é que o primeiro notebook ele tem uma tela de Full HD. Então a resolução dele é melhor pensando nos conteúdos e entretenimento de uma forma geral que a gente tem hoje. Nesse caso aqui do IdeaPad 1i, ele tem uma tela de HD, tá? Então ele não vai ter a melhor tela possível, então aqui vai ser muito mais pensando em você trabalhar, tá? Coisas que você não tá ali pensando em a melhor performance possível. Então se você quer usar pacote Office, de novo, aqui é aquela historinha de trabalho, né? Você quer usar pacote Office, você quer usar o navegador, você quer fazer coisas mais básicas aqui, navegação mais básica, pensando em uma performance, obviamente, muito melhor do que um celular, para você desenrolar as coisas aí com mais agilidade, né? Nesse caso aqui, esse notebook tá bom, mas ele não é tão bom assim quanto o outro, tá? Obviamente, o custo-benefício é ótimo, maravilhoso, mas é aquilo que eu falei, na média de R$2.000 aqui, a gente não vai ter performances tão mirabolantes. Mas aí já falando aqui também sobre a parte de armazenamento, esse notebook também conta aí com 256 GB de armazenamento em SSD NVMe, que é basicamente o mesmo armazenamento do outro notebook também, então a performance de carregamento dele vai ser muito boa. Obviamente você vai precisar fazer um upgrade se você quiser melhor performance aí na parte de memória RAM, porque esse notebook aqui ele conta com uma memória RAM de apenas 4 GB em DDR4, então é uma versão anterior do que a outra memória RAM do outro notebook. Então eu tô comparando entre esses dois aqui só para você entender melhor as coisas que eu já falei até o momento, beleza? E além disso, pensando aqui no overclock, você ter uma melhor performance de memória RAM e coisas desse sentido, eu também vou deixar linkado aqui a memória RAM para você conseguir aí comprar e fazer esse overclock para você melhorar a performance. E nesse caso aqui, se você não quiser, obviamente, comprar por esse link, quiser ver em outro lugar aí, a memória RAM dele é de 3.200 MHz. Então você consegue aí fazer uma melhora na performance do notebook somente com isso daqui.
E aí falando sobre o ponto mais importante do notebook, que é o processador, ele tem um processador aqui, que é o Intel i3 de 12ª geração. Então a gente tem uma versão muito otimizada aí do processador, que, cara, vai ser ótimo. Vai bater de frente mais ou menos ali também com o processador do outro, que eu já acabei de trazer aqui para você. Mas aqui nesse caso, ele vai acabar trazendo coisas um pouco melhores, que é o que? Esse notebook aqui tem 6 núcleos de processador e 8 de threads. E além disso, ele tem 10 MB de cache. Então o processador desse notebook aqui vai ser melhor do que o outro que eu trouxe, pensando aqui nessa parte de cache, nessa parte de performance do processador, nessa quantidade de núcleos, tá? Isso daqui faz total diferença pensando em você ter performance, ter multiuso das suas atividades, tá? E aí, de novo, só o que vai quebrar aqui nessa escolha de notebook, basicamente vai ser a questão da tela, que não vai ser tão interessante, que é uma tela de HD, e também a parte da memória RAM. Mas nesse caso da memória RAM, se você também quiser fazer uma expansão, você consegue comprar aí, por exemplo, 2 pentes de memória RAM, e nesse caso você coloca 8 GB em cada pente, então vai dar 16 GB aí, então você consegue ter uma performance muito interessante também de memória RAM. Nesse caso vai ser só um inconveniente que você vai precisar gastar um pouquinho mais para ter uma performance boa, tá? Enquanto que no outro você compraria somente uma de 8 GB ali, que aí você já teria os 16 GB de memória RAM para ter uma performance muito interessante. E por último aqui eu vou trazer o Acer Aspire 5, Aspire, não sei, me conta aqui nos comentários como que você costuma falar o nome desse notebook aqui. Mas beleza, esse notebook aqui eu coloquei ele como terceiro da lista, mas ele vai ser com toda certeza o melhor, tá? Porque a performance dele é muito maior, o uso dele vai ser muito maior do que os outros dois, só que o preço dele vai ser um pouquinho maior também, vai ficar na faixa ali dos R$3.000, tá? Mas aqui eu tô falando pra você de um notebook que você compra, obviamente você vai precisar investir um pouquinho mais, só que o tempo de vida útil dele com você vai ser muito maior, então as dores de cabeça que você vai ter com o notebook serão muito menores, pensando ao médio e longo prazo, tá? E aí falando já um pouquinho da tela dele aqui, ele tem uma tela de 15.6 polegadas, Full HD, tá? Então aqui a gente já tem uma tela boa, e ele também tem 60 Hz de taxa de atualização, a frequência da tela, então você tem uma tela aí muito boa também, que você consegue ter ótima performance pensando em edição, você consegue ter uma ótima performance pensando em entretenimento, tá? Então você consegue desenrolar tranquilamente, inclusive para jogo também esse notebook vai servir, tá? Obviamente não jogos muito pesados, não jogos do ano, mas ele consegue aí atingir para você uma variedade maior de jogos do que os outros dois que eu já trouxe até o momento. Então, se você é o tipo de pessoa que quer trabalhar com notebook, quer fazer atividades do dia a dia, mas na hora vaga ali você quer fazer um entretenimento, quer fazer um negocinho, cara, esse notebook aqui com toda certeza vai ser o ideal para você, tá? E aí já falando um pouquinho sobre armazenamento aqui, esse notebook ele vai contar aí com 512 GB de armazenamento em SSD também, no NVMe, que é a versão mais recente que a gente tem aí de armazenamento. Então a performance dele dá um up melhor aqui nesse ponto. E além disso também na parte de memória RAM, nesse caso aqui esse notebook tem aí 8 GB de memória RAM em DDR4, também é uma versão anterior do primeiro notebook, mas é uma versão ainda muito boa, tá? Tanto o segundo quanto esse aqui, que são o DDR4, cara, são memórias muito boas, são muito utilizadas no momento. O único inconveniente aqui é que a durabilidade da parada vai ser um pouquinho menor do que o primeiro, tá? Mas aqui eu tô falando, sei lá, você segurar com o notebook por mais 10 anos, tá? 10 anos é muito tempo. Você vai ter aqui uma memória RAM de 3.200 MHz, então se você quiser melhorar ainda mais, colocar mais potência aí na sua memória RAM, eu vou deixar também o link aqui linkado na descrição para você poder comprar de forma fácil. Então aqui, cara, você tem um notebook muito incrível, você consegue rodar várias coisas, inclusive já vou entrar aqui falando sobre o processador dele, tá? Cara, o processador dele aqui vai ser o AMD Ryzen 5 5500U, então ele tá na série 5000 aí, que também é uma versão muito boa, tá? E além disso, ele tem 6 núcleos, 12 threads e 8 MB aí de cache. Então ele vai estar batendo muito de frente com o processador do segundo notebook aqui, mas ele vai ter uma performance muito melhor pensando nas demais características dele, tá? Do notebook como um todo. E além disso, ele também tem uma placa de vídeo integrada, que é o RX Vega 7, que, cara, nesse caso aqui, pensando em performance de uma forma geral, tá? Cara, a partir do momento que você tem uma placa de vídeo no seu notebook, e ele, por mais simples que seja, já parece que é um outro notebook, tá? De verdade, parece que é outro notebook mesmo. Aqui nesse caso, eu tô falando de você ter uma performance muito melhor no seu entretenimento, então os seus vídeos vai ter uma qualidade muito melhor. Vídeo que eu falo no geral, seja filme, seja série,
independente do streaming que você costuma utilizar. Além disso, também pensando aqui na parte mais pesada das atividades que eu falei, então se você quer fazer um estudo mais pesado de programação, Android Studio, coisa nesse sentido, esse notebook vai super te servir. E se você é editor e você precisa um pouquinho mais de performance também no seu notebook, esse notebook também vai super te servir. Então se você está começando, tá na área agora, começando na área agora, cara, vale super a pena o investimento, pensando que futuramente você consegue fazer aí um upgrade nesse notebook, mas também, se for necessário, você consegue depois, obviamente, com mais tempo, você compra um notebook melhor, um computador de mesa, que aí a performance, cara, não vai ter igual, tá? Não vai ter igual mesmo. E, cara, eu já falei tão bem desse notebook aqui que eu não preciso nem entrar naquelas ideias de você usar PowerPoint, de você fazer atividades básicas e coisas nesse sentido, porque aqui, obviamente, com toda a certeza do mundo, ele vai servir para você. Inclusive, se você é o tipo de pessoa que gosta de usar notebook e abrir 1000 abas, sabe? Você vai conseguir também usar tranquilamente, tá? Ele não vai ficar tendo aqueles gargalos que, pô, você abriu 5 abas, o notebook já começa a travar. Aqui ele já consegue te entregar uma performance muito melhor. Então aqui você tem um ótimo notebook com um custo-benefício muito interessante. Obviamente, vai ser um pouquinho só mais caro do que os outros, mas ele vai entregar também uma performance muito melhor e vai durar na sua mão por muito mais tempo. E aí, só lembrando, os links aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E se você puder comprar por eles aí, eu vou te agradecer muito, porque vai ajudar muito o canal aqui a crescer, vai, cara, de verdade mesmo, vai ajudar muito a gente. E além disso, não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha nesse vídeo aqui pra gente entender se esse tipo de conteúdo tá sendo interessante, tá te ajudando e tá fazendo sentido, beleza? Então é isso e eu te vejo na próxima.